Olá, seja muito bem-vindo ao Empreender em Dose Dupla. Aqui você sabe, a gente conta histórias de empreendedores que têm mais de uma atividade. Os desafios, as oportunidades, a preocupação com a gestão também de dois negócios ao mesmo tempo. Hoje nós vamos conhecer a história de Eric Borges Ferreira. O Eric é dono de um jornal aqui em Planaltina, no Distrito Federal, e também de uma agência de publicidade. E aí, para analisar este case e também falar do mercado, eu recebo um especialista no assunto. Está aqui comigo Camila Utz. A Camila é da Aliança Consultoria Empresarial. Bom, mas antes de começar a nossa conversa, vamos conhecer então um pouco da história do Eric. Para começar meu dia, eu tenho que subir 3 andares de escada. Essa aqui é a minha rotina todos os dias. Vou contar um pouquinho para você. Nossa reunião de pauta hoje, ver o que a gente pode postar. Vocês têm alguma sugestão? O que a gente vai fazer de publicação, né? Essa semana, né? A gente precisa pontuar algumas coisas aí, né, do jornal para ver o que a gente pode fazer de melhor para aumentar até mesmo o engajamento, né? Então, comecei com publicidade, né, por volta aí de 2010. Comecei a trabalhar com carro de som, né? Foi o meu primeiro trabalho com publicidade. Foi onde eu comecei a trabalhar com comunicação, né? E eu trabalhava só com vinhetas gravadas, o pessoal pagava a hora e eu rodava no carro de som. Trabalhava para uma outra pessoa, né? O carro não era meu. E aí teve uma época que o pessoal estava perguntando: você não faz locução ao vivo? E eu, não faço não. Aí de tanto o pessoal insistir, perguntar muitas vezes, eu falei, tá, eu faço. Nunca tinha feito na vida. Nunca tinha trabalhado com isso na vida e resolvi fazer, né? Fui me aventurar. E aí eu lembro que eu fiz a primeira vez, foi até lá no Jardim Roriz, lembro como se fosse hoje. O rapaz vendeu muito na loja, gostou demais da minha voz, falou que queria sempre, me contratou outras vezes, né? E assim eu fui começando a despertar esse meu lado aí da publicidade, da propaganda, do marketing, né? E logo depois disso, as coisas não estavam muito fáceis no Brasil, né? A gente estava passando uma crise financeira por volta de 2010. E aí o meu chefe estava com muitas dificuldades para me pagar. Ele não estava conseguindo acertar os salários comigo. E aí eu resolvi pedir demissão, né? Hoje não tenho raiva nenhuma dele, inclusive agradeço a ele, porque foi lá onde que eu aprendi muitas coisas que eu sei hoje, né? Aprendi, vamos dizer assim, tudo sozinho, né? Mas se eu não tivesse trabalhado no carro de som, hoje talvez eu não estaria aqui. Quando eu saí do carro de som, né, eu fui perguntar para alguns amigos que eram locutores que eu conhecia para pedir alguma oportunidade, né? E eles me deram algumas oportunidades aí em porta de loja. Comecei a trabalhar em porta de loja com locução. Isso eu já tinha aberto o CNPJ para justamente trabalhar com publicidade, né? E aí eu comecei a trabalhar com locução, porta de loja, fazendo em vários locais, em várias empresas. As empresas gostavam da minha voz, gostavam do meu trabalho, viam que realmente tinha um resultado ali, né, na área da locução. E eu vi que uma oportunidade ali que eu poderia, talvez, terceirizar uma panfletagem, que hoje a gente trabalha, né, através da Borges Publicidade, e outros serviços a mais, né. E eu comecei a investir nas redes sociais também. Comecei a trabalhar com as redes sociais e marketing e publicidade, né, dentro da empresa. Eu fiz a faculdade, peguei meu registro, né, e quando eu estava com meu registro na mão, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que ajudar a Planaltina de alguma forma. Então, eu acho que se eu talvez criar um jornal comunitário que proteste, né,
que seja a voz do povo, eu acho que isso vai ajudar a cidade de alguma forma. Então, o primeiro intuito do Jornal Planaltina era ser a voz do povo e também falar de coisas boas da cidade, porque eu via que tinha muitas páginas, né? Muitas empresas que só falavam mal. Na verdade, as pessoas de um formato geral falavam muito mal da cidade, né? Então o Jornal Planaltina veio justamente para trazer isso, né? Mostrar algumas coisas boas, mostrar a cultura, mostrar o turismo, né? Então a gente veio nesse intuito, nessa pegada, né? De falar de coisas, né? Então daí surgiu o Jornal Planaltina. Eu sempre costumo dizer que não foi eu que encontrei o jornalismo, foi o jornalismo que me encontrou. E através dessas, vamos dizer assim, esses protestos, né, que nós queríamos fazer, né, para que algo acontecesse na nossa cidade, começou a acontecer algumas coisas. A gente reclamava aqui de um buraco e a administração vinha e resolvia. A gente reclamava de talvez um quebra-mola que não tinha, a administração vinha e cumpria. E hoje a gente tem um respeito muito grande na cidade. A nossa rotina, a gente acorda de manhã, aí já olha a nossa agenda ali, o que tem. Às vezes as pessoas mandam as matérias até de madrugada pra gente, né? E a gente tem que, às vezes, correr até de madrugada para fazer, não só de dia, né? De manhã ou à tarde, né? E aí sempre tem matéria chegando pra gente através da comunicação do Corpo de Bombeiros, através da comunicação da PM. As pessoas também passam muitas informações pra gente, a população em si, né, passa bastante. E através disso a gente vai criando uma agenda diária, né? A gente tem nossas reuniões de pautas semanais para definir algumas pautas que são que a gente vê que é prioridades ali, né? Mas a questão ali do dia a dia, realmente tem coisas que vão acontecendo ali, que é o factual, né? Hoje a gente tem por volta aí de 16 a 17 pessoas que trabalham com a gente, né? Tem jornalistas, tem diretor de marketing, tem designers, tem cameraman, temos também pessoas que trabalham com tráfego pago, né? Dentro do jornal tem pessoas que criam as artes para a gente fazer as publicações. Temos web design também, então tem advogados, professores, então tem muita gente que está trabalhando empenhada aí no Jornal Planaltina hoje. Os equipamentos que eu utilizo geralmente, né, é o microfone, né, e muitas das vezes o celular, que hoje é uma praticidade muito grande. Ele grava em 4K, eu uso o iPhone e me ajuda bastante às vezes na rua. A gente tem câmeras também, nós temos câmeras, temos drones, mas a gente também, quando às vezes quer soltar uma matéria mais rápida, a gente utiliza o celular. Temos patrocinadores daqui do Jornal Planaltina, temos vários, né? A gente tem uma proposta comercial que é elaborada pela nossa equipe de marketing e nossa equipe comercial, né? Também. O nosso diretor de marketing, o Daniel Gonçalves, a gente trabalha, né? Os diretores trabalham nessa elaboração dessa proposta e a gente faz a divulgação para os nossos clientes e aí eles resolvem fechar a parceria, a publicidade e hoje nós temos vários, né? Contamos com vários parceiros aqui do Jornal Planaltina. Eu estou trabalhando 24 horas, eu não tenho folga. Mas as pessoas que trabalham, que operam juntamente no jornal, tem gente também que às vezes também tem que ali sair um final de semana, ou às vezes uma madrugada junto comigo, né? Então isso acontece bastante, essa questão, assim, vamos dizer, intra-jornada, né? Vamos dizer assim, né? Mas a jornada do jornal inicia aí às 8 horas da manhã, né? Junto com o pessoal, a gente já vê quais são as pautas que tem, os estagiários já começam a acessar os sites para ver quais são as matérias mais importantes, né? Quais são o que está acontecendo em Brasília, em Planaltina, no mundo. E aí a gente começa a definir as pautas daí.
Sim, eu trabalho com uma empresa de publicidade, né, em marketing, que é a Borges Publicidade. Na Borges Publicidade, eu sou o diretor, né, e o proprietário da empresa, e nós fazemos serviços de panfletagem, carro de som, terceirização de locutor. Hoje também fazemos logomarca, identidade visual, gerenciamento de Instagram, gerenciamento de rede social, mentorias. Né? Hoje também eu sou especialista em Instagram, especificamente a ferramenta Instagram. Né? Então dou algumas mentorias e consultorias também na área. Acho que a maior dificuldade é você se manter no mercado, né? Porque você passa por muitas situações, são muitas circunstâncias, né? São impostos, são situações complicadas, pessoas às vezes ali que querem te derrubar, querem passar por cima, e você não pode olhar para nenhum desses obstáculos, você tem que olhar para o seu objetivo, né? E para aquilo que você quer alcançar. Eu fazia praticamente todas as matérias, eu fazia tudo dentro do jornal, antes das pessoas entrarem, que hoje nós temos. E hoje a gente tem pessoas que estão lá, estão ligadas no que está acontecendo, estão postando vídeos, estão postando matérias escritas e etc. Realmente é muito difícil, né, a gente fazer, mas a gente vai encaixando, vai alinhando algumas coisas, né? Deixando algumas coisas alinhadas, deixando as pessoas alinhadas ao nosso pensamento, né? E algumas coisas hoje já caminham sozinha, então com isso eu consigo conciliar algumas coisas, né? Por exemplo, tem algumas coisas no jornal que hoje andam sozinhas, então eu não preciso estar 24 horas lá e eu consigo um tempo hábil para trabalhar dentro da agência. Primeiramente a gente começou do zero, sem nada, nem R$1 no bolso. Então foi realmente desafiador o início. E muita gente também me chamava de louco, né? Você vai começar isso daí, tá louco, né? Até mesmo pessoas próximas, pessoas da família, eles não acreditam em você, só acredita quando eles veem que hoje, por exemplo, a gente é um jornal respeitado, tem mais de 65 mil seguidores nas redes sociais. E hoje as pessoas já acreditam na gente, mas no início ninguém acreditava, porque realmente a gente não tinha verba, não tinha dinheiro, não tinha nada. E hoje a gente conseguiu conquistar algumas coisas. Nunca imaginaria que eu chegaria aonde a gente chegou, né? Quando a gente chegou em 30 mil seguidores, a gente está chegando a quase 50 mil, né, no Instagram. Né? E quando a gente chegou a 30 mil, eu falava, caramba, nunca esperei chegar a 30 mil. Eu pensava que a gente ia trabalhar e tal, mas nunca esperava isso. A gente tem vídeos hoje com quase 1 milhão de visualizações no nosso Instagram, né? E hoje a gente tem o respeito das pessoas, que é o mais importante. Para você se tornar um empreendedor de sucesso, primeiro você tem que ter objetivo. Né? Então, se você não tiver o objetivo, você não chega a lugar nenhum. E você coloca uma meta. Né? Eu sempre falo que as pessoas, quando chegam até a gente, não vêm para somar, elas vêm para multiplicar. Cada um que está dentro do Jornal Planaltina é um multiplicador. Né? Então, quando o Daniel chegou, ele falou, eu te achava bem... assim, te admiro pela sua persistência, você está persistindo e carregando tudo sozinho nas costas até agora, né? Até onde você chegou, né? Então eu vejo isso. Não é fácil realmente, mas se você não tiver persistência, não colocar a sua meta, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, para ser um empreendedor de sucesso, você tem que ter objetivo, meta e persistência. Meus planos para o futuro é contratar mais pessoas para trabalhar e que a roda continue girando, né? E ter sucesso realmente no jornal, que ele seja realmente um sucesso, não ser conhecido só em Planaltina, na região norte, mas em todo o Distrito Federal e talvez até no Brasil.
Tem uma situação muito engraçada que foi uma live aqui, acontecendo aqui em Planaltina DF, com um cantor daqui, né? Chamado Flávio Brasil, né? Que ele tava cantando numa carroça, né, e o cavalinho decidiu ir embora. Virou meme, assim, explodiu no Brasil todo quando aconteceu, né? Foi muito engraçado. E o Flávio Brasil também estourou. É um cara muito querido, meu amigo, né? E desejo muito sucesso para ele hoje. Mas foi muito engraçado, né? E através disso ele conseguiu... já tinha um tempo de carreira, mas conseguiu desenvolver mais ainda o seu trabalho. Jornal Planaltina, fique ligado, porque aqui a notícia em primeira mão sempre para você. É preciso muita coragem, né? Iniciativa e estratégias também, né? Se é um desafio comandar um negócio só, imagine dois. Por isso a história do Eric é tão interessante. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, aí no próximo bloco a gente segue na nossa conversa com o especialista Camila Uth. A Camila é da Aliança Consultoria Empresarial. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. De volta com Empreender em Dose Dupla. Hoje nós estamos conhecendo a história do Eric Borges Ferreira. O Eric é dono de um jornal em Planaltina, aqui no Distrito Federal, e também de uma agência de publicidade. Se desdobra nos dois negócios. A gente conheceu no primeiro bloco um pouco da história do Eric. E agora nós vamos analisar este case e também falar do mercado, de estratégias, de gestão financeira, gestão dos negócios. Comigo uma especialista, Camila Uth. A Camila é da Aliança Consultoria Empresarial. Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com você e principalmente falar sobre o assunto que eu mais gosto, que é gestão empresarial. Prazer ter aqui você conosco. Muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom, a gente conheceu a história do Eric, que se desdobra como todo empreendedor e mais ainda quando é em dose dupla, né? E aí, você diria de forma básica, Camila, que estratégia tem que ter um empreendedor quando a gente fala de gestão? E aí, tratando de dois negócios, eu imagino que a preocupação deve ser dobrada também, né? Literalmente dobrada aí. O que é básico para uma gestão bem feita, começando pela gestão talvez financeira, para que esses negócios sejam eficientes, não se percam no meio do caminho? É preciso um equilíbrio entre os dois, né? Exato, perfeito, Sebastião. Quando eu falo, né, principalmente dentro da nossa visão de gestão, quando o empresário ele tem dois negócios, a primeira coisa que ele, na minha opinião, ele precisa ter é gestão de tempo, né? Então, primeiro, separar qual momento dentro da semana dele ele vai se dedicar para gerenciar o primeiro negócio e o segundo negócio. E quando a gente fala de gestão empresarial, a primeira área que a gente precisa olhar e não pode deixar de lado é a gestão financeira. Então, dentro de gestão financeira, é importante que ele tenha pelo menos uma pessoa responsável pela área financeira nos dois negócios, ou ele pode até, se for o caso, centralizar em uma pessoa para cuidar dos dois financeiros, né? Se os negócios tiverem ali uma boa organização. Então, o importante é ele ter a área de controladoria e tesouraria dele, então um controle principalmente de fluxo de caixa, olhar esses indicadores pelo menos uma vez por semana junto com a pessoa de confiança dele do financeiro e ter ali o financeiro organizado, né? Fora a outra parte que a gente fala de metas comerciais, processos e gestão de pessoas como um todo. Pois é preciso descentralizar então, né? Porque negócios pequenos, né? A empresa dele é uma empresa simples, né? É muito comum que a gente centralize enquanto empreendedor, né? Mas é preciso ter essa consciência de que é preciso saber delegar, né? Perfeito. A delegação, ela faz parte, inclusive, do primeiro passo ali quando o empreendedor ele quer crescer. E quando a gente fala de uma empresa pequena, é importante que o Eric
tenha essa divisão das funções e responsabilidades dentro das duas empresas. Então, o primeiro ponto que eu diria é ele conseguir estruturar bem os times. Então, claro que como o pequeno empresário às vezes não tem muito recurso para colocar vários gerentes e supervisores, o ideal é que ele tenha pelo menos uma grande gerência no primeiro negócio e no segundo, para que esse gerente olhe para a operação e olhe para os principais indicadores. Então, quando a gente fala de indicador, eu estou falando área comercial, metas, né, de vendas, a gente tem meta de receita, meta de faturamento, vai abrir ali por serviços. A gente precisa olhar não só a produtividade da área comercial, mas como que está o fluxo de caixa, se a minha precificação está adequada, se eu estou tendo lucro, e como estão os outros indicadores da operação. Se a minha equipe, no caso da agência, né, se ela está produtiva, se a minha equipe está fazendo a produção dos conteúdos adequadamente, atendendo os clientes adequadamente. Então, normalmente quando a gente fala ali de agência, você vai ter ali todo um cronograma de entrega para o cliente. Então, tem que ter uma área de gerenciamento ali mínima de projeto que controle as entregas ali do time, tanto de produção, quanto de mídias digitais, de tráfego, etc. E na parte do jornal, ele precisa ter tudo muito bem coordenado. Então, não só a produção disso para a curadoria dos conteúdos, mas de todo o cronograma também, de tudo que tem que ser produzido e disponibilizado, né? Quais são as ferramentas ali que ele vai ter para gerenciar esse negócio. Então, um gerente é preciso, minimamente, eu diria que um supervisor operacional para os dois negócios, para olhar esse todo macro, e ele, como dono do negócio, precisa estar olhando para o principal, que é a área de vendas, processos, gestão de pessoas e financeiro. Então, ele precisa conseguir ali dividir, diria que pelo menos 2, 3 horas da semana dele só para olhar para esses indicadores da empresa 1 e da empresa 2. É preciso buscar muita informação antes de se aventurar e expandir, ou não só expandir um negócio só, mas criar um outro que é mais do que expansão, né? A gente tem muita disponibilidade de conhecimento, de material hoje no mercado. Por onde buscar, por onde procurar? A gente tem trazido muito aqui com eficiência e com relevância o trabalho que o Sebrae faz também, mas o mercado disponibiliza de muito recurso hoje, né? Não há justificativa para não se começar bem informado, você diria? Não, com certeza. O Sebrae, inclusive, tem o Empretec, né? O Empretec eu recomendo para todo pequeno empresário que está começando, que seja MEI, seja Simples Nacional. O Empretec, ele dá uma base ali geral dos pilares que o empresário precisa ter, né? Quando a gente fala de gestão, a gente tem 12 grandes áreas. O Empretec, ele consegue resumir isso muito bem, fazendo uma imersão ali para o empresário. Mas fora o Empretec, a gente tem o portal do Sebrae com uma série de conteúdos, né? Existem programas de empreendedorismo do Sebrae Lebre, inclusive, Sebrae TIC, programa de inovação também disponível aí no mercado. Você tem e-books, conteúdos disponíveis hoje, grandes universidades, inclusive, que não disponibilizavam formações à distância, EAD, depois da pandemia começaram a disponibilizar. Então, você tem acesso a formações, cursos técnicos, que às vezes são mais rápidos e focados ali numa parte mais gerencial, que a gente chama tática ali do negócio, né? A gente tem o estratégico, tático e operacional, e o pequeno empresário, ele precisa conseguir sair do operacional e assumir o tático. E para isso, conhecimento é tudo, né? E conhecimento está disponível aí no mercado. Tem aquela máxima, né, que uma empresa é pessoas, processos e produto. Então, pessoas, quando a gente fala desses dois gerentes ou desses dois supervisores, precisa estar trabalhando não só na descrição de cargos do que aquela pessoa vai entregar de forma prática, né? Quais são as atividades semanais, quinzenais, mensais e as metas, mas o gestor, ele precisa estar muito voltado para essa parte da cultura. Então, como que eu vou engajar esse colaborador? Né? Em que momento que eu vou ter uma reunião de feedback individual para eu até ajudá-lo a crescer na carreira dele aqui dentro, ou como que ele pode contribuir mais, não só para ele, para a empresa, mas para a equipe, para que ele possa se desenvolver. Então é importante que essas pequenas empresas, normalmente elas vão crescendo, quando elas conseguem criar alguns rituais de gestão, que são esses momentos onde você fortalece a cultura organizacional da empresa. E aí por isso que esse gestor, ele é muito importante, para ele cumprir esse papel não só de cobrar, né, mas de reconhecer, remunerar e recompensar. Então entra ali em gestão de pessoas nesses 3 aspectos que são fundamentais para você ir fortalecendo a cultura da empresa. Camila Utz, que é CEO da Alianza Consultoria Empresarial, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no Empreender em Dose Dupla. Eu que agradeço pelo convite, estarei sempre às ordens e obrigada mais uma vez aí, toda a produção, e você também, Sebastião, obrigada. E muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente o programa de hoje também, conheceu a história do Eric Borges Ferreira. A gente volta no próximo programa. Forte abraço e até mais.